Vou trazer agora aqui no telão a analista de assuntos internacionais, Fernanda Manhota, que também é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Professora, boa noite. Obrigada pela sua presença com a gente aqui nesse espaço de domingo. Bem-vinda. Oi, Roberta, boa noite. Sempre um prazer estar contigo aqui na CNN Brasil. Como é que você vê, professora, depois do resultado dessas eleições, o cenário para o segundo turno, até pelo estilo da campanha que a gente vem acompanhando até agora? Uma Marine Le Pen tentando deixar o discurso um pouco mais suave, menos radical, apostando no discurso, pegando ali no ponto fraco da inflação, no poder de compra, que é um ponto que vem incomodando os franceses. Como é que você vê esse cenário? Olha, Roberta, essa eleição na França tem implicações muito importantes. Eu diria que em termos nacionais, obviamente, mas também em termos regionais e do ponto de vista da política internacional. É importante sempre destacar, né, que esse processo de fortalecimento do partido da Marine Le Pen já vem de alguns anos. Ela própria, quando perdeu as eleições da última vez, disse que a missão de vida dela dali por diante seria reconstruir o próprio partido, um partido que já foi considerado voz minoritária no país, mas que teve um número significativo de votos nas eleições regionais, nas eleições europeias de uma maneira geral em 2015, e mesmo depois, quando na campanha presidencial ela foi ao segundo turno, né, da última vez, ainda que tenha perdido a eleição. Em termos nacionais, Roberto, acho que vale a pena destacar o que isso significa do ponto de vista da polarização política, do fortalecimento dos extremos e a demonstração, de certa forma, de uma certa crise dos partidos franceses mais tradicionais. Existem partidos que, ao longo da história francesa, disputavam como sendo, né, os mais importantes e que agora não conseguem levar candidatos nem para o segundo turno. É o caso, por exemplo, do Partido Socialista, como a gente já vem falando ao longo da programação. Do ponto de vista regional, existem algumas reverberações importantes que retroalimentam essa política francesa. Nós temos, como consequência do fortalecimento de grupos como o da Marine Le Pen, um certo aprofundamento da ameaça da integração europeia. A plataforma da Marine Le Pen ela é muito centrada em torno à crítica contra imigrantes, a busca pelo restabelecimento das fronteiras e de políticas, né, que de alguma forma são consideradas inclusive xenófobas, e tem sido muito forte em torno de críticas feitas ao euro e o que representa essa falta de capacidade de gestão macroeconômica no contexto da integração da moeda. Isso tudo, Roberta, para concluir, também alimenta, do ponto de vista global, chegando no terceiro nível que eu citei no começo, nesse fortalecimento de uma narrativa antiglobalização. É como se a gente estivesse assistindo na França desse momento uma espécie de nova onda do que já afetou o mundo, lá com o Trump em 2016, também com o Brexit na mesma época, é a França esticando essa corda e questionando globalização boa para quem? É isso que esse resultado de domingo nos sugere, Roberta. Como é que cai na Europa, professora, inclusive esse resultado em relação a Marine Le Pen, num contexto que a gente tem ainda acompanhando os desdobramentos da guerra na Ucrânia, por exemplo? Como é que esse resultado cai para os outros países ali da Europa? Olha, Roberta, a Europa está há algum tempo enfrentando dificuldades em termos desse processo de polarizações, né? Eu fiz aqui uma listinha, inclusive, que, claro, não vou à exaustão para não cansar a nossa audiência, mas olha só, dá para falar em Partido Popular Suíço, que ganhou espaço no parlamento nos últimos anos da Suíça, dá para falar em Partido Popular Dinamarquês, que teve votos expressivos na eleição de 2015, dá para citar a Hungria, claro, né, o Viktor Orbán, que recentemente foi reeleito com uma margem significativa de votos dentro de uma agenda iliberal, a Áustria, Finlândia, Holanda, Itália, Bulgária, Alemanha, Suécia, Bélgica, quer dizer, é um fenômeno que ultrapassa a própria França. Então, toda vez que uma liderança como essa chega ao poder, ela de alguma forma cria uma onda legitimadora que fortalece grupos desse tipo. E para o processo de integração europeia, isso é terrível, é um desafio, porque nós já temos dentro da União Europeia uma série de assimetrias econômicas, nós já temos movimentos separatistas em vários países, nós temos diferenças, dificuldades de criar convergência em termos de instituições, né, em vários países, inclusive com déficit democrático, e agora a gente está tendo uma nova onda desses ditos eurocéticos. São representantes dentro da Europa, no parlamento dos países, na liderança do executivo,
que questionam se esse modelo de integração é de fato a melhor estratégia para os seus interesses nacionais. Então, no momento, como você citou, de crise na Ucrânia, onde a Europa está sendo desafiada como um coletivo, eventualmente um país que se desprende desse projeto de cooperação ou que levanta a voz de maneira crítica a essas posturas que estão sendo adotadas em uníssono, isso cria desafios profundos. Muita gente tem dito, Roberta, que quem ganha com essa história toda da França, né, caso a Le Pen de fato tenha a perspectiva no segundo turno, é o Putin, né, porque todo o desafio do Putin nesse momento tem sido promover a racha entre os europeus e possivelmente entre europeus e americanos. Certamente Joe Biden e vários líderes da Europa não estão muito animados com esse avanço da Le Pen para o segundo turno, viu, Roberta? Tá certo. Professora, obrigada pela sua participação nesse domingo aqui com a gente. Boa semana para você, até a próxima. Eu que agradeço, Roberta. Sempre um prazer estar com vocês. Boa noite.